Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, sou professora de Direito Constitucional. E nesse vídeo eu vou trabalhar com você a questão de número 1 do 17º Exame de Ordem, segunda fase, prova de Direito Constitucional. Essa questão, ela vai falar de processo legislativo e ela fala de uma espécie normativa chamada lei delegada. É uma espécie normativa, digamos assim, pouco praticada, já que a medida provisória, na prática, né, no dia a dia, a medida provisória, ela se torna mais fácil de manuseio pelo chefe do Poder Executivo, pelo Presidente da República. Mas a lei delegada está prevista no artigo 68 da Constituição e essa questão trata justamente da lei delegada. Se você quiser acompanhar fazendo a leitura comigo, né, que eu vou fazer a leitura aqui do enunciado, eu sempre uso a prova 1, tá? Então, 17º Exame de Ordem, questão 1, vamos ao enunciado. Olha o que diz a FGV. O Congresso Nacional autorizou o Presidente da República a normatizar, por via de lei delegada, na sua forma típica ou própria, sem necessidade de posterior aprovação pelo Congresso, matéria que trata de incentivo ao parque industrial brasileiro. Ocorre, porém, que o chefe do Poder Executivo, ao elaborar o diploma normativo, exorbitou dos poderes a ele conferidos, deixando de respeitar os limites estabelecidos pelo Congresso Nacional por via de resolução. A partir dessa narrativa, responda aos itens a seguir. Só para a gente fazer um resumo sobre lei delegada. A função típica de legislar é do Poder Legislativo, ok? Isso a gente sabe. Então, a lei delegada, ela resulta de um processo de delegação de competência. Aquela competência que, regra geral, né, a competência legislativa que, regra geral, é indelegável, ela pode ser delegada desde que se respeitem as regras do artigo 68 da Constituição. Então, para o Congresso delegar uma competência legislativa, primeiro, ele tem que ser provocado, o Presidente da República vai solicitar e existem os limites, quais matérias podem ser objeto de delegação e quais matérias são vedadas, tá? E quando o Congresso é solicitado a delegar ou não uma competência para o presidente, ele se reúne e eles pedem quando ele autoriza, né, eles pedem uma resolução autorizadora. Essa resolução autorizadora pode ser com ressalvas ou sem ressalvas. Quando é uma resolução autorizadora com ressalvas, o Congresso exige, após a elaboração da lei delegada pelo presidente, do projeto de lei delegada, que ele encaminhe esse projeto para o Congresso para apreciação. Aí o Congresso vai apreciar o projeto de lei delegada, aprovando ou não, mas sem o poder de alterar o texto da lei delegada, do projeto de lei delegada. Por quê? Porque essa competência já foi delegada ao presidente, o Congresso não pode mexer. Então, ou ele aprova na íntegra o texto, ou ele susta a autorização de lei delegada, ok? Só que há também a autorização sem ressalvas, a resolução autorizadora sem ressalvas, que é quando o Congresso autoriza, atendendo ao pedido do presidente, analisando o pedido do presidente, autoriza o presidente a expedir lei delegada e não exige apreciação do Congresso. Aí olha só o comando, voltamos. O Congresso autorizou o presidente a normatizar por via de lei delegada na sua forma típica ou própria, que é sem a ressalva, tá? Abre parênteses aqui do comando, né? Do comando da questão. Sem a necessidade de posterior aprovação pelo Congresso. Matéria que trata de incentivo ao parque industrial brasileiro. Aí ocorre que o chefe do Poder Executivo, ao elaborar o diploma normativo, exorbitou dos poderes a ele conferidos. Mas neste caso, ele exorbitou, mas ele não passou pelo crivo preventivo do Congresso, né? Deixando de respeitar os limites estabelecidos pelo Congresso por via de resolução, que é a resolução autorizadora. Mas por que ele não foi a lei delegada não foi apreciada preventivamente? Porque o Congresso não exigiu isso. A partir dessa narrativa, responde aos itens a seguir. Agora sim a gente vai às perguntas. A. No caso em tela, o aperfeiçoamento do ato de delegação com a publicação da resolução retira do Congresso o direito de controlar, inclusive constitucionalmente, o conteúdo da lei delegada editada pelo Presidente da República? Justifique. Não. O Congresso perdeu a fase de controlar preventivamente, porque ao expedir a resolução autorizadora sem ressalvas, ao permitir
a lei delegada típica, própria, não é? Sem apreciação anterior pelo Congresso, o Congresso perdeu a oportunidade de apreciar preventivamente. Mas isso pode, isso está previsto no artigo 68. Só que, se o presidente exorbitar dos limites da delegação legislativa, lá no artigo 49, inciso 5, como competência exclusiva do Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode... literalidade do texto, tá? Pode acompanhar aí no 49, inciso 5. Pode sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar, não interessa essa parte agora nessa questão pra gente, ou, isso aqui interessa, finalzinho, ou dos limites de delegação legislativa. Pode ler o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, como tem esse texto, ou seja, esse 49, inciso 5 é o Congresso Nacional fazendo controle repressivo de constitucionalidade, mas não pela via judicial, obviamente. O Congresso, ele está fazendo um controle político e ele está fazendo aqui o controle sobre a lei delegada. Então, só revendo aqui a pergunta. No caso em tela, o aperfeiçoamento do ato de delegação com a publicação da resolução retira do Congresso Nacional o direito de controlar? Não. Inclusive, constitucionalmente, o conteúdo da lei delegada editada pelo presidente da República? Não, pela justificativa que a gente deu agora, tá? Agora, a segunda pergunta. Caso a resolução estabelecesse a necessidade de apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, delegação atípica ou imprópria, que é quando a resolução autorizadora é com ressalvas, tá? Poderia a Casa Legislativa alterar o texto elaborado pelo presidente? Não, não poderia, por quê? Pela justificativa que eu já dei para você ao comentar o enunciado. Se o Congresso delegou a competência, ele não pode, mesmo se ele exija a apreciação, ele não pode, na apreciação, alterar o texto. É como se eu te passasse uma competência minha, aí tu faz um trabalho, tu monta um material, aí eu, no teu intervalo de almoço, eu olho lá no teu computador, peraí, tem uma coisa errada aqui, deixa eu mudar isso aqui. Não, eu não deleguei a competência para ti, então eu vou esperar tu terminares o trabalho para eu dizer, olha, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo. Digamos que eu tenho uma autoridade sobre o teu trabalho, né? Seja tua chefe, alguma coisa assim, ok? Beleza? Então vamos ver as respostas da FGV. A primeira pergunta, se o Congresso... se a publicação da resolução retira do Congresso o poder de controlar, não é? Aí a resposta é não, com base no que dispõe o inciso 5 do artigo 49 da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Congresso Nacional, o poder delegante, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa. Trata-se de verdadeiro controle político de constitucionalidade na modalidade repressiva, incidindo sobre o Poder Legislativo. Artigo 49, inciso 5, que eu falei para você. Na B, a B pergunta se poderia o Congresso, apreciando o projeto de lei delegada, se ele poderia alterar o texto. B, não. Nos termos do artigo 68, parágrafo 3º da Constituição Federal, ao deliberar sobre o projeto, ou o Congresso o aprova integralmente ou rejeita em sua totalidade, sendo vedada qualquer emenda por aquela justificativa que eu falei para você, ok? Se você quiser continuar assistindo aos nossos vídeos, acompanhando as nossas dicas, se inscreva no canal, clique no sininho para você ser notificado sempre que eu lançar um novo vídeo, ok? Até mais!